Bem, pessoal, agora sim vou falar das revoluções de 1830 e de 1848. Vi que eu acabei cortando o último vídeo um tantinho antes do que precisava, mas eu estava preocupada com o tempo. Talvez esse aqui fique um pouco estendido, mas acho que é melhor, porque já vão ser 4 vídeos na aula de hoje, né? Então talvez esse fique um pouco maiorzinho, ok? Então, vou começar a falar um pouco da Revolução de 1830. Eu inverti um pouco a ordem do texto, então eu peguei algumas reflexões do Rousseau, depois fui para o Hobsbawm, um texto que o Hobsbawm fala anteriormente, depois um texto que o Hobsbawm fala depois. Então ficou meio mesclado, mas que eu achei que era mais inteligível organizar dessa maneira. Então vamos falar um pouco aí da Revolução de 1830 na França, a partir do que o Georges Rousseau coloca, né? Então, como o Georges Rousseau observa, em 1830, o Carlos X, né, que significava essa restauração, ou seja, uma tentativa de retomar, após a derrubada de Napoleão, uma forma de governo similar ao que havia antes da Revolução, né, antes da Revolução Francesa, ele foi derrubado nesse período por uma aliança, né, entre vários burgueses liberais, né, ou seja, pessoas que eram enriquecidas, capitalistas em grande medida, que apesar de ricos, eles não tinham as liberdades consagradas na Carta Constitucional de 1814. Então, apesar de ricos, eles tinham uma série de limitações nessa tentativa de restauração ao exercício de seus direitos políticos. E o mesmo vale também para os trabalhadores, né, os ouvriers, como está aí, ele coloca em francês, eu não sei porque que não fizeram a tradução, né, mas de qualquer forma, os trabalhadores de vários ofícios, aí, trabalhadores urbanos de Paris. Então, essa revolução de julho de 1830, ela foi conduzida tanto por esses burgueses liberais, que eram ricos, né, mas que tinham as suas liberdades políticas limitadas, né, elas não tinham sido aceitas, não estavam sendo vigentes a partir desse governo restauracionista de Carlos X, e também esses trabalhadores que vão para as ruas protestar contra a aristocracia, contra essa restauração. Tá? Então, como o Rousseau coloca, depois de 3 dias de lutas, né, o Luís Felipe teria sido elevado ao trono, né, o Luís Felipe, que ficou conhecido como o rei burguês, né, foi elevado aí ao trono a partir de um acordo político, né, entre banqueiros, jornalistas, e teria sido aclamado pelo povo, que é o que ele coloca como a narrativa oficial tradicional da Revolução. No entanto, o que o Rousseau aponta é que, na verdade, esse resultado aí, né, essa conclusão da Revolução de Julho de 1830, não foi bem aceito por todo mundo. Na verdade, havia para ele os dois lados, né, que ele divide aí, a partir do que um outro historiador falou, que é o Edgar Newman. De um lado, os trabalhadores que estariam associados à blouse, né, la blouse, que seria a camisa, a blusa, que seriam os trabalhadores, e esses se sentiriam enganados frente a essa conclusão, esse desfecho da Revolução de 1830, e, por outro lado, aqueles que teriam se dado bem, que seria o Le Redingot, que é, né, em tradução, seria uma espécie de... faz referência a vestimenta, tipo um sobretudo, né, uma espécie de sobretudo, que seriam esses empregadores. Né? Então, os trabalhadores, eles não teriam aceitado esse desfecho e começaram a apresentar reivindicações próprias. Então, eles começam a se manifestar e tem uma nova fase aí de revolta em 1830. Né? Dentre essas revoltas, ele apresenta a revolta dos tipógrafos. Os tipógrafos eram aqueles que faziam os jornais, né? Eram aqueles trabalhadores da imprensa, né? Que faziam os jornais, a parte mecânica dos jornais. Então, eles foram os primeiros a sair na rua, liderando outros grupos de trabalhadores, que seriam, a partir aí desse outro historiador que o Rousseau cita, o David Pinckney, que teria sido o grosso dos manifestantes, como havia acontecido lá em 1789. Então, essas massas populares eram o povão mesmo que ia para a rua protestar, ainda que nem sempre, no caso dessa revolução e da próxima, os interesses deles tenham sido materializados nas transformações pós-revolucionárias, né? Não foi o que aconteceu.
Qual que era o motivo dessas pessoas estarem se manifestando? Né? Então, eles queriam proteger os seus empregos, suas liberdades, né? E expressar um ressentimento patriótico em função dessa reação, dessa restauração que havia acontecido, junto com os seus aliados, que naquele momento eram os aliados burgueses, né, contra as ações que eram ações tirânicas, ações autoritárias desse rei restauracionista, que era um rei Bourbon. Mas ele também tinha outros motivos, né? Esse grupo social também tinha outros motivos que iam além disso. Então, tinha a questão da crise econômica, que aumentou o preço do alimento dessas pessoas, né? E eles tinham também suas ideias próprias sobre o governo que deveria seguir. É esse período aí, de 1830, que a gente tem a origem das ideias, né, do pensamento socialista. A gente tem aí no início do século XIX o surgimento ainda muito embrionário do pensamento socialista, especialmente nesse contexto daquelas ideias associadas ao socialismo utópico que nós vimos na semana anterior. Aqui eu reproduzi uma gravura que busca retratar as manifestações de rua no período aí de julho de 1830. Tá? Então, tem aí essa manifestação na rua do Richelieu, em que tem toda essa agitação, essa revolta e essa presença de vários grupos sociais em revolta. Pois bem, com a Revolução de 1830, o Roudet ele considera que ela teria completado, ou melhor, ela representaria uma espécie de tarefa inacabada da primeira revolução, que seria a Revolução de 1789. Então, nesse processo, essas tarefas inacabadas para o Roudet seriam justamente aquelas que dizem respeito às limitações dos anseios desses grupos, né, dos trabalhadores, para quem a luta que eles começam em 1830 teria sido apenas o começo, né, tanto que eles vão se manifestar diversas outras vezes. Então, teria sido o começo de uma série de revoltas em que, em meio a essas revoltas, para o Roudet estaria a origem da classe operária francesa. A origem não do ponto de vista meramente econômico, que o Roudet entende a origem da classe associada também à sua organização, articulação e busca coletiva de interesse como classe. Né? Então, seria justamente aí em 1830 que isso se manifestaria. E aí eu avanço um pouco para a discussão do Hobsbawm. Né? Como que o Hobsbawm entende a Revolução de 1830? O Hobsbawm analisa a Revolução de 1830 em meio a outra onda de revoluções, como é que acontece no ano de 1820, inclusive em 1820 a gente tem a Revolução do Porto, né, lá em Portugal, que é uma revolução liberal também, mas ele dá destaque à Revolução de 1830 como sendo muito mais importante, um acontecimento de muito maior repercussão do que as revoluções anteriores, porque ela marcaria justamente a derrota final da aristocracia na sua luta por reconquistar o poder na Europa Ocidental. Então, aquilo que aconteceu lá em 1815, com o Congresso de Viena, e essa tentativa de restauração aristocrática, a partir da redivisão aí dos países e da entrega desses países na mão dessas antigas aristocracias, dessas dinastias, aqui em 1830 seria o fim deles. Né? Então, por mais que o Congresso de Viena teria permitido a pacificação do continente europeu em relação ao conflito entre nações, internamente, em 1830, seria o fim da tentativa de restauração do antigo regime, né? Da tentativa aristocrática, ou seja, a tentativa da nobreza de retomar o poder. Então, a partir daí, nos próximos 50 anos que ele coloca, seria justamente a grande burguesia, que seria aquela dos banqueiros, dos grandes industriais e algumas vezes, né, altos funcionários civis, que era feita em alguma medida pela aristocracia, ela acabou concordando em promover uma série de medidas que eram medidas basicamente que atendiam aos interesses burgueses, né, que ainda não tinham sido ameaçadas pelo sufrágio universal e as várias agitações causadas aí por outros grupos, pelo movimento trabalhista, etc.
Então, um dos aspectos aí também que o Hobsbawm apresenta é que estava organizada aí na Europa, nesse período, o regime político, né? Então, no caso da Europa, especialmente no caso da Grã-Bretanha, da França e na Bélgica, apesar de todas as transformações, todas as mudanças que a gente tem nesse período aí de revoluções, nessa era das revoluções, ainda, do ponto de vista da participação política, eram países extremamente limitados. Então, poucas pessoas eram qualificadas para participar do poder, né? Governar, atuar, se candidatar, votar, participar diretamente da política. Havia uma série de exigências educacionais em termos de nível de ensino ou de relação de propriedade, né? Então, para ser eleitor, você precisava ser proprietário, você precisava ter uma determinada renda para poder ser eleitor. Isso, então, estava vigorando nesses países, especialmente com as restaurações que acontecem após a derrubada de Napoleão na Europa e a reconstituição aí do continente europeu a partir do Congresso de Viena. A exceção que ele aponta se dá justamente no caso dos Estados Unidos, em que a chamada democracia jacksoniana, que vocês talvez tenham estudado isso em América, ela gera ela cria uma forma de democracia, ultrademocracia ampliada para os homens brancos, mesmo pobres nos Estados Unidos, que vão participar de uma maneira bastante ampliada, né? Então tem o sufrágio universal lá, masculino, né? E para os homens brancos, uma vez que é um país marcado pela presença da escravidão. Mas em comparação com o continente europeu, ela seria uma democracia ainda mais ampliada, porque incluiria todos esses homens brancos, independente da condição de renda e independente do nível educacional. Né? Isso vai aos poucos mudando, né? Isso vai se transformando, e como o Hobsbawm observa, o Alex Tocqueville já percebia, no ano de 1835, que era uma tendência inevitável a ampliação do direito ao voto. E ele percebia isso com muita preocupação, inclusive, né? Tinha medo desses ímpetos ultrademocráticos, né? Um medo do que isso poderia significar. Aqui eu coloquei brevemente algumas reflexões que estão no outro texto, né, sobre o que significaria essa democracia jacksoniana que acontece nos Estados Unidos, né, que não buscava redistribuir a propriedade dos ricos, mas sim abrir vias de mobilidade social para todos os trabalhadores brancos. Ok? E para o Hobsbawm também, o ano de 1830, ele significa o aparecimento aí propriamente da classe operária. Então ele diz o seguinte, que 1830 determina uma inovação ainda mais radical na política, o aparecimento da classe operária como força política autoconsciente e independente na Grã-Bretanha e na França, e dos movimentos nacionalistas em grande número de países da Europa. Okay? Então, para ele, o ano de 1930 teria esse, 1830 teria esse significado. Inclusive, mostrar aqui esse quadro, né, que muitas das vezes é associado à Revolução de 1789, a Revolução Francesa, mas ele se refere justamente a essa Revolução de 1830, né? Ele buscou retratar esse período aí da Revolução de 1830, ainda que, logicamente, tenha uma referência na de 1789. Então, em relação a... Vamos agora para 1848. Né? Como é que está a situação em 1848? Em 1848, no que diz respeito à possibilidade de aumentar o direito ao voto, que era uma exigência que estava lá colocada por aqueles sujeitos, tanto no caso da França, que é o foco aqui, mas também estava colocado em vários outros países. A gente viu foi na semana passada mesmo, né? Na semana passada, a respeito do movimento cartista na Inglaterra, que exigia a ampliação do acesso à política, seja por meio do voto, seja por meio da possibilidade de eleger seus representantes no parlamento e esses representantes receberem salário para poderem sobreviver, uma vez que, como trabalhadores, como operários, eles não tinham renda para se sustentar, caso a participação política não fosse remunerada, né? Então,
ideia da remuneração do trabalho político como sendo essencial para ampliar a participação dos trabalhadores. Isso, inclusive, aparece em uma das fontes que o texto cita, que é o documento de fundação do Partido Comunista Alemão. A gente vê que é uma exigência também do Partido Comunista Alemão, essa questão da remuneração dos parlamentares, né, eleitos para representar os operários. Então, a gente percebe que há um contexto de disputa e de busca de ampliação da participação política para além dos limites que estavam colocados, que exigiam renda, que exigiam determinado nível de instrução. No entanto, o que o Hobsbawm aponta é que o primeiro-ministro daquele rei, que ficou conhecido como o rei burguês, que subiu ao poder graças à Revolução de 1830 e que, consequentemente, se alinhava ao interesse da grande burguesia, ele preferiu não aumentar o direito ao voto. Né? O seu primeiro-ministro, que inclusive era historiador, ele decidiu manter como estava, entendendo que o alargamento da base social do regime viria automaticamente a partir do aumento da renda dos cidadãos. Então, automaticamente aumentaria conforme a qualificação, especialmente de proprietário, e aí com isso eles poderiam entrar para a política. Isso o Hobsbawm observa que de fato aconteceu, o eleitorado ele subiu de 176 mil em 1831, que foi o ano seguinte à Revolução, para 241 mil em 1846, o que ainda é bem pouco, né, se a gente for considerar a população francesa da época. E isso se dava por quê? Né? Se dava porque eles tinham tanto o rei, né, esse rei burguês, como ficou conhecido, como a burguesia, a alta burguesia, um medo de a formação de uma república jacobina, né? Ou seja, o medo de que a política se ampliasse para uma outra democracia e isso representasse uma segunda tentativa de uma república jacobina. Mas não, né, apesar desse medo, isso não impediu que em 1848 esses anseios e essas revoltas se manifestassem. Então, mas há outros elementos também que vão contribuir para em 1848 eclodir a Revolução. Um deles diz respeito à questão da situação econômica. Como a gente sabe, em várias crises políticas, né, em vários países, né, europeus, e não é à toa que essa Revolução de 1848 vai se dar em praticamente todos os países europeus, ocorre uma crise econômica, uma crise séria em relação à questão alimentícia. Né? Então, as colheitas, em especial as colheitas de batata, elas foram completamente fracassadas, né? e fazendo com que populações inteiras morressem de fome. É o que aconteceu na região da Irlanda e também em outras regiões como a Silésia e Flandres, como o Hobsbawm aponta. Além disso, né, em função justamente dessa crise das safras, o preço foi às alturas. Né? Então, quem não morreu de fome ficou na pior, né, para poder sobreviver, para pagar minimamente pela sua alimentação. Com isso, houve também uma depressão industrial que gerou muito desemprego nesse período de 1848 e justamente no momento, né, ocorre paralelamente nessa depressão industrial, justamente no momento em que o custo de vida estava às alturas em função desse fracasso das colheitas. Então, tudo isso acabou contribuindo para aquela que, como Hobsbawm coloca, teria sido a terceira e a maior das ondas revolucionárias. Então, teria a de 1820, que eu não abordei muito, que o Hobsbawm fala, mas não dei muito destaque, a de 1830 e a de 1848, que teria sido fruto dessa crise, né, que acontece simultaneamente o desejo de participação política e principalmente essa crise econômica. Para o Hobsbawm, essa Revolução de 1848, que vai se expressar em vários países, né? Então, essa revolução, ela temporariamente ela vence, né? Ela explode e vence na França, na Itália, nos Estados Alemães, no Império dos Habsburgos e na Suíça, e também de uma maneira menos intensa se manifesta na Espanha, na Dinamarca, na Romênia e pontualmente na Irlanda, na Inglaterra e na Grã-Bretanha. Como ele fala, nunca teria acontecido nada tão próximo de uma revolução mundial como que foi bem espontânea e geral, como a que aconteceu em 1848. Né? Ele compara, em termos da intensidade, a Revolução Francesa de 1789, só que agora
diferente do que aconteceu em 89, que foi em só uma nação, agora isso se expandiria por todo um continente, por toda a Europa, e por isso foi conhecido como a Primavera dos Povos. Então, essas manifestações que levaram, por um lado, a necessidade de ampliação da participação política, né, que já estava lá colocado, que o próprio Tocqueville observa, e, por outro, essa Revolução de 1848, como os autores apontam, significaria também uma grande manifestação do meio operário, né, do movimento operário, mas que foi derrotada nessa Revolução de 1848 pela burguesia, que durante um período bastante longo vai se manter de maneira inconteste, até que em 1871 a gente tem a Comuna de Paris, que vai ser essa grande revolta, essa revolução muito intensa que nós tratamos na semana anterior, e que coloca em novos termos essas revoluções, né, revoluções que cada vez mais opõem a burguesia e o proletariado. Então, se em 1830 eles estão lá juntinhos, em 1848 a coisa já está meio problemática, né? E a partir de então a gente já vai ter processos revolucionários que seriam claramente voltados para o interesse desse proletariado, ok? E com isso nós encerramos os vídeos dessa semana. Nos vemos na sexta-feira. Não esqueçam de fazer as atividades. Um abraço e até mais.